Olá, queridos alunos dos segundos anos A e B Noite, como vão? Tudo bem? Olha, pessoal, antes da gente ir para a nossa videoaula, já desejo que todos vocês estejam com muita paz, com muita saúde, com muita alegria, tá? Ainda continuamos com as nossas aulas online e já estamos na reta final, né? Cerca de um mês aí para a gente chegar ao final do ano letivo. Tudo indica que nós vamos terminar mesmo o ano dessa forma, com as nossas aulas online. E no entanto, né, há notícias promissoras aí de vacina, né, de que foram testadas e tem um alto grau de eficácia, e tudo indica que no próximo ano, se Deus quiser, a gente comece o ano todos na sala de aula, tá? De forma segura, né? E com o conforto da nossa sala de aula. Pessoal, continuamos com as nossas aulas online, ainda falando sobre democracia. Na aula anterior nós explicamos o que é democracia e também diferenciamos a democracia direta da democracia representativa, da democracia participativa, tá? E na aula de hoje nós vamos falar da teoria democrática moderna, né? Começou-se a discutir muito sobre democracia, principalmente com os filósofos iluministas ali, né? Que inclusive as ideias desses filósofos foram grandemente responsáveis por gerar essa sociedade que nós vivemos hoje, a partir da Revolução Francesa, lá do ano de 1789, tá? Mas vamos começar falando de um filósofo, né, que era antidemocrático, tá? Que não defendia a democracia. Thomas Hobbes, um filósofo inglês ainda do século XVI, que era defensor do poder absoluto dos reis, né? Porque na ideia de Thomas Hobbes, as pessoas por natureza eram más, né? E em estado de natureza viviam em conflito umas com as outras, né? Por falta de uma autoridade. Cada um fazia o que bem entendia, de acordo com seu próprio interesse. Isso gerava conflito, tá? Isso gerava uma guerra de todos contra todos. Nenhum homem podia confiar em outro homem. Desta forma foi que os homens, na ideia de Thomas Hobbes, fizeram um contrato, né, transferindo seus direitos naturais a um monarca, a uma pessoa que pudesse exercer o poder de forma absoluta, colocando em ordem essa sociedade, né? Punindo, se necessário, aqueles que transgridem as regras, desta forma colocando regras na sociedade para que o homem pudesse viver harmonicamente, tá? Por isso todo o poder se entregue nas mãos de um monarca, de um rei, né? Que governaria, né, com poderes absolutos, sem contestação. Somente desta forma, né, o homem poderia viver em paz. Contestando o Thomas Hobbes, já no século XVI, vem outro filósofo inglês chamado John Locke, né? John Locke, que é considerado pai do liberalismo, tá? Ele contesta essa ideia, né, de que todo o poder esteja nas mãos de uma pessoa, nas mãos de um rei. E John Locke, ele diz que os cidadãos são os melhores juízes para definir seus próprios interesses. Então todo o poder deveria estar nas mãos dos cidadãos e não nas mãos de uma pessoa, de um monarca, né? Dessa forma, Locke defendia uma democracia, né? Mas não uma democracia direta, uma democracia representativa, onde
o povo elegeria seus representantes, né, que administrariam a sociedade com base no interesse do povo, no interesse da população, tá? E essa democracia representativa, né, era, na visão de Locke, a melhor forma de se governar, tá? No entanto, essa democracia representativa de Locke não significava igualdade social, mas apenas uma igualdade de direitos, onde todos teriam direito à propriedade privada, às liberdades individuais, mas com relação à igualdade social ia depender, né, do esforço e da sorte de cada pessoa, tá? Essas ideias de Locke foram muito úteis à burguesia na luta contra o poder absolutista do rei, tá? E acabaram culminando, não só as ideias de Locke, mas de outros filósofos do iluminismo, acabaram culminando na Revolução Francesa de 1789, que abala o absolutismo, né? E que acaba gerando essa sociedade contemporânea de hoje. Se Locke é a favor da representação política, o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau é contra essa representação política, né? Para ele, a democracia só pode ser exercida de forma direta, onde o cidadão não deve delegar a outro a condição de decidir as questões políticas, né? De decidir as questões relativas à sociedade, tá? Então, Jean-Jacques Rousseau acaba defendendo a democracia direta, tá? Lembrando, porém, que, né, em sociedades numerosas, como é o caso da nossa brasileira, é difícil exercer esse tipo de democracia, tá? Já o filósofo francês Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, ele afirma que a democracia é muito difícil de ser exercida, uma vez que, estando no poder, quem estiver no poder pode cercear a liberdade do outro, né? Por isso tem que haver um controle externo, tá? A pessoa não pode simplesmente sentar numa cadeira, né, uma cadeira política, né, de governo, e exercer a sua vontade, o poder. É preciso ter um controle externo. Por isso ele defende a divisão dos poderes entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Que cabe ao poder executivo, né, executar as leis, né, colocar em prática as políticas públicas, tá? Tem o orçamento nas mãos, né, paga os funcionários, né, constrói estradas, pontes, hospitais, escolas, tá? É o que caberia ao poder executivo. Por sua vez, esse poder executivo seria fiscalizado pelo poder legislativo, que ao mesmo tempo também se incumbiria de fazer as leis, de criar as leis, né? De legislar. O poder executivo colocaria em prática essas leis, e quem faria essas leis, quem aprovaria essas leis, né? O poder legislativo. Por sua vez, ao poder judiciário caberia julgar se essas leis estão sendo aplicadas, né? Se a Constituição do país está sendo respeitada. Caberia ao Poder Judiciário fazer esse juízo, tá? Só dessa forma a democracia poderia ser exercida, né? Porque esses poderes seriam independentes, né? E nenhum poder se sobreporia ao outro, tá? Ambos os três poderes seriam importantes para que essa democracia fosse exercida.
Lembrando que essa ideia dos três poderes, né, é o que nós vivenciamos hoje na maioria dos países, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, né, o poder executivo federal exercido pelo presidente da República, né, e seus ministros, o poder executivo estadual pelo governador e seus secretários, o poder executivo municipal pelo prefeito e seus secretários. O poder legislativo federal exercido pelas duas câmaras, o Congresso Nacional, né, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o poder legislativo estadual, que é formado pela Assembleia Legislativa dos deputados estaduais, e o poder legislativo municipal, que é exercido pela Câmara de Vereadores. No caso do poder judiciário, né, nós temos três instâncias, né? A última instância é o STF, né, a quem em última instância, né, se pode recorrer, né, depois de passado pelas instâncias inferiores. Mas já no século XIX surgem dois pensadores, né, Karl Marx e Friedrich Engels, que critica essa democracia liberal, né, que hoje, como eu já falei para vocês, existe na maioria dos países, mas eles fazem uma crítica a essa democracia, afirmando que enquanto houver capitalismo não haverá de fato democracia, tá? Porque a democracia liberal ela não gera uma igualdade de fato, apenas uma igualdade formal, uma igualdade perante a lei, mas quando, né, parte para a prática mesmo, nós vamos ver que não existe igualdade, né? Basta ver quem está no Congresso Nacional, quem está nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, né? Quem exerce o poder executivo a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, não são pessoas representantes das camadas populares, mas são pessoas que representam as elites, né? Que representam a classe burguesa. Então, na ideia de Karl Marx e Friedrich Engels, somente pondo fim ao sistema capitalista, né, instituindo uma nova sociedade, uma sociedade onde não tivéssemos essa exploração do homem pelo homem, que seria na ideia deles lá uma sociedade comunista, tá? Que haveria de fato uma sociedade onde se pudesse exercer a democracia, tá? Na ideia deles lá, né, essa sociedade só seria alcançada depois que os trabalhadores, tomando consciência da exploração pela qual passavam, tomassem o poder, né, e de posse do Estado acabassem com a sociedade burguesa, e só depois que acabasse com essa resistência burguesa, a resistência dos patrões, né, das elites, é que se poderia exercer, acabando também com o Estado, é que se poderia ter uma democracia, tá? Pessoal, vocês, além dessas explicações, façam a leitura do livro didático de vocês, nas páginas 176, 177, 178 e 179, tá? Aguardem que na próxima aula nós passaremos o trabalho relativo a esse assunto, tá? Que todos vocês tenham uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.